Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Chegamos no nosso quarto dia nesta trajetória no Evangelho de Mateus. Chegamos no capítulo 4 e aqui no capítulo 4, Jesus é levado ao deserto. Ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Muitas vezes você diz, este problema eu estou vivendo porque são as trevas que fizeram isso e que fizeram aquilo. Muitas vezes você está vivendo uma situação difícil porque Deus permitiu. Muitas vezes não. Sempre Deus permite. Deus está no governo da sua vida. Tenha certeza disso. E os momentos difíceis não são para te destruir, mas para te fortalecer, te dar mais autoridade, mais poder, mais unção. Certa ocasião, uma equipe de um pastor muito conhecido, Randy Clark, eles foram à minha igreja e eu achava interessante que eles só falavam uma palavra, mais poder, mais poder. E eu pensei, mas ele não vai pregar, ele só vai falar mais poder, mais poder. E conforme ele ia falando, uma atmosfera começou a encher a igreja e realmente o poder de Deus começou a se manifestar. É claro que aquela é uma unção diferente. Claro que depois ele pregou também. Mas o que eu estava falando de Jesus no deserto é que no momento em que Jesus foi para o deserto, é claro que o nosso inimigo está ao nosso derredor. Ele olha tudo que acontece na tua vida. E ele foi até ver o que aconteceria com Jesus no deserto. E ele achou o momento oportuno para tentar roubar a fé de Jesus, para tentar roubar a intimidade de Jesus, porque naquele momento ele ainda não sabia que ele era o Filho de Deus. E ele estava simplesmente fazendo o que ele faz comigo e com você. Jesus foi para o deserto para orar e jejuar 40 dias. Quando você se dispõe a fazer um devocional, você já reparou que tudo acontece? Você acorda atrasado, você esquece, você fica cansado, outras coisas ocupam a sua mente. Quando você se propõe a ler a palavra, você começa a ler, daqui a pouco você já desiste porque você sentiu sono, ficou com a mente distraída. É a oportunidade das trevas de te paralisar nesta caminhada que você se propôs. O deserto é um momento, como eu disse, de grande crescimento na sua vida. Mas, quando ele foi tentar Jesus, e Deus não tenta ninguém, Deus, ele testa. Ele testa para ver o que vai no teu coração, ele testa para que aquilo que não presta saia da sua vida e só permaneça aquilo que é precioso. Ele testa para você ficar mais maduro, mais ungido. Mas tentar é as trevas. Tentar é te induzir ao erro, te afastar de Deus. E foi isso que ele tentou fazer com Jesus. A primeira tentação, ele disse no versículo 3, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação, ele quis, era mais do que, não era só o pão que estava em jogo. O que ele queria mais era colocar dúvida no coração de Jesus. E é o mesmo que ele faz com você. Quando você está, porque ele viu, Jesus estava com fome. Ele vê que você está com fome, de sede, de justiça, que você ora, nada está acontecendo. Então ele chega perto de você e diz, você não é filho de Deus. Porque se você fosse filho de Deus, Deus já tinha respondido. Deus responde a uns e a outros ele não responde. E muitas vezes ele coloca isso no teu coração. Mas diga as trevas, diga no momento em que você sente essa dúvida no teu coração, profira com os teus lábios e responda como Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que você deve falar isso? Porque é você dizer para este pensamento, olha, o pão é certo que vem, mas o que é mais importante é a presença de Deus na minha vida. Este é o importante, a presença de Deus na minha vida. Bom, quando ele viu que não conseguiu, segunda tentação, ele disse, mais uma vez, ele fala
no versículo 5. Se você é filho de Deus, se jogue daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui é a especialidade dele, distorcer a palavra. E mais uma vez, a dúvida era o quê? Se você é filho de Deus, se você é amado por Deus, se Deus está ouvindo a sua oração. Sempre essa dúvida para colocar no seu coração para você se afastar dele. E aqui ele está falando, ele está te induzindo, ele queria induzir Jesus a entrar numa guerra que Deus não chamou. Deus não falou para ele para subir em nenhum lugar e se jogar. Então, quando você entra numa guerra que Deus não te chamou, com certeza você vai ficar desgastado. Quando você começa a brigar com as pessoas, porque estão falando mal de mim, você começa a se justificar. Não, o caminho é você orar. Deus é a tua justiça, Ele que vai te justificar. Não gaste a sua força em lutas erradas. Entre agora na luta da oração. Essa é a luta certa. Não tem luta melhor do que essa. E a terceira tentação, ele diz no versículo 8, ele disse, tudo isso eu lhe darei se prostrado você me adorar. E Jesus disse, vai embora, porque está escrito, adore o Senhor, o teu Deus, e preste culto somente a Ele. O que Jesus fez neste momento foi dizer, quando ele disse, me adore. Aí você fala, claro que Jesus não vai adorar, mas o que Jesus permitiu que você soubesse é que ele também te induz a adorar coisas erradas. Quando você coloca coisas ou pessoas acima de Deus, você está adorando um cargo, ou você está adorando algo, ou você está adorando alguma coisa que está ocupando o teu coração. O tesouro que está no teu coração tem que ser o tesouro de amar a Deus acima de tudo, adorar a Deus. É claro que você vai amar seu filho, amar o seu cônjuge, mas acima de tudo, ame a Deus, adore a Deus. E então o diabo vai fugir de você. E quando ele fugir de você, tenha certeza, você vai ver a glória de Deus. E o que está escrito para nós finalizarmos? Versículo 11, com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. É sempre assim. Quando você resiste, continua orando, não desiste, continua lendo a palavra, não desista. Deus chega com um presente celestial. Os anjos de Deus chegam na sua vida para te servir. Os anjos chegam com a resposta de oração. O que eu costumo dizer que antes da bênção chegar, eles sempre vêm com propostas como oferecer o pão, um pão que na verdade é uma miragem, porque quando você está no deserto, você tem miragens. Aquele pão que ele está te oferecendo, na verdade é uma pedra. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você está se sentindo sozinho, você acha que já passou do tempo de casar. Aí ele vem com um pão, ele mostra uma pessoa errada. Então você diz, é essa pessoa que Deus preparou. Você não ora, você não pede a confirmação de Deus. E você cai nessa armadilha e quando você morde o pão, você quebra os dentes. Por quê? Porque na verdade era uma miragem, era uma pedra, não era pão. Jesus não aceitou miragem do deserto. Quando você está passando por dificuldade, ele vai querer sempre te dar opções para que você possa fazer aquilo que Deus não faz, que você acha que ele não faz. Deus age na hora certa, tenha certeza. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você consegue entregar o seu caminho ao Senhor? Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Diga não à dúvida que paira no teu coração. Você é filho amado, você é filho que Deus, ele coloca anjos para trabalhar em seu favor. Deus tem um cuidado e um amor muito especial por sua vida. Não deixe que essa mentira entre no seu coração. Receba o cuidado, receba o amor de Deus e vamos orar neste momento. Senhor, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus presente nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus que está no deserto. Por isso, Senhor, para todas as pessoas que estão vivendo um grande e terrível deserto, vem, Senhor, com uma grande presença nesta noite. Estende a tua destra poderosa. Quando a sua destra se estende, Senhor, ninguém pode fazê-la retroceder. Estende a tua destra poderosa. Abençoa, abençoa todos, Senhor. E que os seus anjos, assim como os anjos foram servir Jesus no deserto,
assim também anjos possam estar ministrando a vida de cada um que aqui está orando. Em nome de Jesus, eu chamo a existência, milagres, glória de Deus, presença de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Receba, não há nada mais precioso do que a presença de Deus. Não perca a presença de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso devocional.